a SOCIM parapatológica. SOCIM significa Sociedade Intrafísica, essa que nós estamos aqui vivendo. E por que parapatológica? Muitas pessoas sofrem interferências de consciências extrafísicas, e essas consciências extrafísicas estão no processo de parapsicose. Elas acham que estão vivas ainda, elas estão numa troposfera ali, numa região próxima da dimensão terrena, que é entre a dimensão terrena e as outras dimensões intrafísicas. Então, nesse processo de ficar próximo aqui da dimensão terrena, elas acabam interferindo de forma inconsciente, porque muitas delas estão no processo de parapsicose, ou seja, elas acham que estão vivas ainda, e as pessoas aqui intrafisicamente, que ainda são jejunas, parapsiquicamente não entendem nada, né, de energias conscienciais, elas acham que esses processos de interferências extrafísicas são coisas imaginativas. Algumas pessoas, né, alguns céticos, alguns ateus aí, uns bobocas, acham isso, e outras são religiosas e também se perdem no processo religioso aí, acabando essas pessoas que ficam perdidas no processo religioso, elas acabam mistificando demais as coisas e não tem nada paracientífico nisso. Então, por isso que nossa SOCIM, Sociedade Intrafísica atual, é muito parapatológica, não é pouca coisa não. E uma situação interessante a ser observada é que o professor Valdo falava que a maior doença da humanidade é interassedialidade, ou seja, as pessoas no processo de relação interpessoal, elas acabam se interassediando, porque cada pessoa deve ter no mínimo aí uns 9 assediadores extrafísicos, e essas pessoas tendem a ficar pensionizando mal uma das outras. Raramente você vê uma pessoa que não consegue que consegue manter a sua pensenidade rígida e não pensioniza mal de ninguém. Boa parte da humanidade está pensionizando mal de alguém. Então, esse processo de pensionização de forma doentia, pensionizar de modo errôneo e totalmente parapatológico dos outros, acaba deixando a situação mais periclitante ainda. Ou seja, as pessoas vão entrando nessa corrente de interassédio. Por isso que a maior doença da humanidade é essa interassedialidade. As pessoas ainda não conseguem ter uma pensenidade mais rígida, ou seja, com pensamentos, sentimentos e energias mais limpos, sem carregar por exemplo, a pensenidade negativa é aquela pessoa que tem um pensamento e carrega um sentimento ruim daquela determinada pessoa. Aí aquela energia ruim vai para a pessoa. Então, enquanto a Terra tiver mais gente patopensionizando, aqui ficará sendo um planeta parapatológico, ou seja, com energia pesada. Imagine isso na política, o que tem acontecido aí, esse processo aí de politização, de polarização, é bem perceptível. Você sente que o clima não está bom. E ao constatar isso até na Consciologia, eu achei uma incoerência danada. Mas são seres humanos, né? Todos nós somos seres humanos, tivemos paragenéticas. Boa parte dessas pessoas acabam utilizando aquele resquício negativo que ficou no seu paracérebro, na holomemória paracerebral de outras vidas, e aquilo acaba vindo à tona e a pessoa se manifesta de forma totalmente errônea. É totalmente inconcebível, né? Uma neociência evolutiva ter pessoas se polarizando ali entre esquerda e direita. Então vale aí a reflexão. Até comentei isso num círculo mental somático aí sobre crise de crescimento grupal, e infelizmente não foi comentado, mas foi comentado uma pergunta que eu fiz lá, se é possível ter fechadismo na Conscienciologia. O Eduardo Martins lá, que é o autor do livro Higiene Consciencial, acabou explicando bem lá que muitas pessoas têm preconceito com a Conscienciologia, né? As pessoas não entendem o neologismo e elas acabam achando que isso é um fechadismo, mas ele não colocou o viés de certas pessoas ficarem na panelinha antievolutiva ali dentro somente da CCCI. Isso existe sim. Eu fiz essa pergunta para o professor César Cordioli, e o César Cordioli tem mais facilidade de fazer heterocríticas cosmoéticas, ou seja, de fazer uma crítica alheia de forma cosmoética, porque boa parte das pessoas na Conscienciologia, elas só querem abençoar que a Conscienciologia é o máximo, não querem observar certas dificuldades que ainda há. Onde tem ser humano, há
coisa a melhorar. Então o professor Celso Cordioli já é mais do meu estilo, ele gosta também de apontar os furos. É claro que você não pode exagerar nessa questão de crítica, aí você adentra na hiperacriticidade acrítica, você fica tão crítico que fica cri-cri, é aquela pessoa chatíssima que ninguém aguenta. É lógico que você tem que ponderar para não chegar nesse nível. Então nossa SOCIM ainda é parapatológica porque boa parte da humanidade, 98,9%, digamos assim, ainda tem as interferências extrafísicas doentias e não sabem administrar isso. Tem umas pessoas que já têm até ciência disso, né? Já estão estudando parapsiquismo e já tem noção que quando vem aquela energia pesada é porque deve ter boi na linha, como diria o professor Paulo, consciências extrafísicas ali atrapalhando o processo da pessoa pensenizar, da pessoa elaborar seus pensenes, seus pensamentos, sentimentos e energias, e outras recebem isso de forma inconsciente, principalmente os religiosos, os ateus, né, que são as pessoas que menos levam a sério o paradigma consciencial. Então a gente tem que ter em mente que muitas discussões familiares existem interferências extrafísicas. O ideal é a pessoa dominar, né, sua própria capacidade de pensenizar, você ter noção que realmente é só você mesmo que está emitindo um pensamento, sentimento e energia, não tem interferência extrafísica negativa nenhuma. E conforme o passar do tempo, a pessoa vai dominando as próprias energias, ela pode exteriorizar boas energias num ambiente que está pesado, que os assediadores extrafísicos que estão com essas pessoas aí bem bitoladas, né, tanto na igreja ou então no materialismo, aí essas consciências extrafísicas tendem a se dissipar, né, com a sua exteriorização de energias conscienciais sadias. Basta a pessoa ter uma intenção sadia e começar a exteriorizar, fazer aquela força, aquela emissão de energias, de pensamentos, sentimentos e energias. Tudo é uma prática, você pode fazer isso todo dia. E quem é tenepsista, que pratica a técnica energética pessoal, já tem uma facilidade nesse processo de exteriorização, porque a pessoa faz isso todo dia com os amparadores extrafísicos ali na sua TENEPS, e aí o clima tende a ficar mais ameno, mas o problema é que 98,9%, digamos assim, 98,8% não entende nada disso, e por isso que a Terra fica essa miscelânea aí de consciências intrafísicas adoecidas devido às interferências de consciências extrafísicas totalmente parapatológicas. É claro que existem aquelas pessoas que são melhores amparadas extrafisicamente, e dessa forma a pessoa pode começar a usufruir das interferências extrafísicas sadias. É o meu caso e tem outros pouquíssimos casos por aí. Então a pessoa tem que analisar a sua pensenização diariamente. É um processo de pensenograma, digamos assim. Você tem que analisar se o que você está emitindo tem interferência extrafísica sadia ou negativa. Se tiver sadia, tudo certo. Que nem eu faço os vídeos aqui. Todos os vídeos que eu faço aqui, toda segunda-feira, eu tenho interferência de consciência extrafísica sadia, que eu coloco no patamar de evoluciólogo, que tem me auxiliado aí nesse processo de mensageiro da tarefa do esclarecimento. E eu coloco aqui, é a melhor parte do dia, quando eu venho fazer aqui, estou aqui com as energias da natureza e recebendo interferências extrafísicas sadias, os insights, certos apontamentos. Eu fico mais inteligente do que eu sou na vida real, aqui nesse período que eu paro para fazer esse vídeo para vocês aí do mundo virtual. Então vale a pena a gente analisar o quão a nossa sociedade atual está parapatológica, devido a esses processos de interferências extrafísicas que a maioria não dá muita vazão, porque tem muita gente ainda no ateísmo, que é uma besteira, e outras pessoas no religiosismo. Então o vento está ventando forte para a gente fazer o vento da mudança. Cada um que assistir esse vídeo começar a fazer a reflexão e analisar a sua pensenização, o que você está pensando, sentindo, e por meio desse pensamento e sentimento você emite determinada energia, determinado padrão de energia. E com a melhoria dessa sua pensenização, você interfere no meio onde que você está vivendo. Então isso é uma boa. Em qualquer lugar que você for, sua pensenização é mais rígida, é mais equilibrada, influenciará no local e tudo ficará mais ameno. Esse foi o vídeo de hoje. Não leve em consideração de forma a priori tudo que eu estou falando. Utilize seu princípio da descrença e tenha suas próprias experiências. Até a próxima segunda. Valeu, pessoal.